preço da carne e do feijão não vai baixar com a importação autorizada pelo governo. Segundo os comerciantes e a Federação da Agricultura do Paraná, a elevação dos preços está sendo causada pela especulação. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa da entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. O novo valor do salário mínimo que entra em vigor hoje, 4.639.800 cruzeiros. Esse novo salário mínimo vai ficar congelado até 31 de agosto. Ele já nasce abaixo de $100 e não deve passar de $50 no fim do mês que vem. Inflação. A palavra assusta os brasileiros, principalmente quem enfrentou os tempos de inflação alta nos anos 80, início da década de 90. A inflação oficial do ano passado foi de 5,9%. Esse aqui é o mais barato. Custa 138 cruzeiros o quilo. Esse pão com manteiga, que custa 600 cruzeiros reais, passaria a custar 26 centavos de reais. O pingado, que custa 1.200 cruzeiros reais, passaria a custar 53 centavos. De verdade, o que é inflação? É o aumento de preços do milho, da soja, da gasolina? Esses são os vilões reais? A maioria das pessoas elas se refere à inflação com o aumento de preços. Também a imprensa e os analistas das notícias que você assiste. E a culpa real desse entendimento é dos próprios economistas, porque são eles que ensinam e perpetuam essa definição de que inflação é o aumento de preços. Mas e se eu te falar que, na verdade, essa definição não é a correta? E que além dessa definição ser incorreta, é dela que sai todos os piores remédios para realmente resolver o problema da inflação. Meu nome é Pedro Leches e no vídeo de hoje você vai aprender exatamente o que significa inflação e de uma forma que qualquer um possa entender. Mais pra frente no vídeo eu vou me aprofundar em mais detalhes para que vocês possam sair do vídeo com algum tipo de reflexão. Nesse canal eu produzo conteúdos semanais sobre economia, investimentos e finanças. E se esse tema é um tema que te agrada, considere se inscrever no canal aqui embaixo, deixar o like e também se tornar membros para ter acesso a conteúdos exclusivos. Agora, o que é inflação? Sempre aprendemos que inflação é um aumento de preços e que a taxa da inflação mede esse aumento de preços das mercadorias e serviços em geral. E é verdade, a inflação ela é um índice de preços e ela mede o aumento desses preços. Mas se a gente aprofundar realmente na definição de inflação, a gente vê que na verdade essa definição é somente um sintoma. Um sintoma de uma doença, de um problema, e não a doença em si. Economistas da Escola Austríaca de Economia descrevem a inflação como o aumento da base monetária. Calma, não tá complicado, eu vou te explicar o que é isso. E ainda assim, não é tão simples quanto o aumento da base monetária. Mesmo que essa definição esteja muito mais próxima da realidade, da verdadeira definição do que o aumento de preços. O que realmente significa inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Sim, soja, milho, gasolina, entre outras mercadorias e serviços, podem sim sofrer com um choque de aumento de preços, por causa de uma falta ou escassez. Mas o aumento de preços nesses produtos e serviços, ele é restrito. Não impacta o restante dos produtos e serviços. Não impacta o valor real do dinheiro. Quando há um aumento generalizado de preços, é porque o dinheiro perdeu valor. O preço do dinheiro está caindo. E por causa disso, está diminuindo o poder de compra do dinheiro. Quando estamos doentes, temos enjoos, temos febre, e esses são somente os sintomas da doença, não a doença em si. Na economia, o dinheiro funciona exatamente igual. Quando os preços aumentam, esse é o sintoma. A doença seria a desvalorização do dinheiro, a perda do poder de compra. A inflação é, sempre em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Essa frase é exatamente isso. Somente o governo, por meio do Banco Central, pode criar dinheiro do zero, fazendo com que ele perca o poder de compra ao passar dos anos. Ou seja, que ele passe a valer menos e menos. E ao analisar a lei da oferta e demanda, que vale para todo e qualquer produto e serviço que exista, a gente consegue aplicá-la aqui. Quando aumentamos a oferta de dinheiro em uma economia sem um aumento proporcional dessa demanda, isso faz com que o valor dessa oferta diminua. Então o preço tende a cair. A lei ela também vale para o dinheiro. Então é justo utilizarmos a taxa de inflação para se referir à perda do poder de compra. E o índice de preços, o IPCA, com um simples aumento do preço das coisas. Inclusive no nosso país, apesar de existir a inflação, nós temos vários índices. E como o principal desses
índices, nós temos o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA ele é simplesmente o ritmo do aumento de preços dos produtos, quanto o valor, o preço dos bens e dos produtos aumentou. Tá, Pedro, mas se a inflação ela é a perda do poder de compra da moeda, como é possível medir essa perda do poder de compra? Nesse caso, a gente pode utilizar esse mesmo índice do IPCA, mas alterando um pouco os dados para que a gente possa medir o valor do dinheiro ao passar do tempo. E no Brasil, esse dinheiro se chama real. Essa imagem que você tá vendo aqui, eu provavelmente já mostrei em algum outro vídeo aqui do canal, ou até mesmo lá no meu Instagram. Como vocês podem ver, desde a criação do real lá em 1994 até março de 2024, o real já sofreu uma desvalorização de 87%, ou seja, perdeu 87% do seu poder de compra. R$100 de 30 anos atrás não compra nem R$12,48 hoje em dia. E isso é inflação. Inclusive, para poder complementar até a explicação, nós podemos analisar a taxa de desvalorização, que é a taxa de inflação real ao passar do tempo. Nesse gráfico aqui, a gente vê exatamente isso, mas não pelo aumento de preços. A gente vê pela perda do poder de compra do dinheiro. Como vocês podem ver, ela está sempre negativa. O dinheiro sempre perde valor ao passar do tempo. Apesar de em pouquíssimos momentos, como vocês podem ver, que consegue ganhar algum tipo de valor ou um aumento de preços. Mas por que isso acontece? Os bancos centrais no mundo todo, eles têm como único objetivo inflacionar o dinheiro, que é desvalorizar ele ao longo dos anos. E esse desvalorizar é a taxa da inflação ou a taxa de aumento de preços positiva. Por exemplo, se a meta do IPCA ou da inflação do ano seja definida pelo Banco Central de 3% aproximadamente, isso significa que a meta do Banco Central, o objetivo principal, é desvalorizar a moeda em 3% no ano. E no ano a ano vemos isso, uma constante desvalorização da moeda. Nossa, Pedro, isso é muito chocante. Sim, e isso não é algo exclusivo do real brasileiro. Isso acontece em todas as moedas fiduciárias. Acontece com o dólar, acontece com o euro, acontece com o yuan, a moeda chinesa, acontece com o franco suíço. Sim, até mesmo com o dólar, que é a moeda de reserva global. O dólar, nos últimos 112 anos, como vocês podem ver exatamente aqui, perdeu mais de 97% do seu poder de compra. Do seu valor. De 1912 a 2024, $100 não compram nem 3,14 dólares de hoje. Então, se definimos que a inflação é a perda do poder de compra do dinheiro, o que realmente define o poder de compra da moeda? Quais são esses fatores? O que vale para qualquer produto e serviço vale também para o dinheiro. Então, se a gente analisar a oferta e a demanda, a gente consegue analisar também esses fatores no dinheiro. Do lado da oferta, o que determina é a quantidade de dinheiro. Mas qual dinheiro? Aqui que pode ficar um pouco confuso, mas presta atenção que você vai entender. Hoje, a base monetária é aquele dinheiro que está sob o controle do Banco Central, que vai desde papel moeda até reservas bancárias. Reserva bancária é o dinheiro depositado nos bancos junto ao Banco Central e que apenas o Banco Central pode criar ou destruir. Essa é a base monetária. Mas e o restante? A maior parte do dinheiro utilizado para pagamentos de produtos e serviços no dia a dia, o dinheiro utilizado nas transações correntes, esse dinheiro ele é criado pelos bancos comerciais, que são os depósitos à vista ou os depósitos a prazo. Essas são as moedas dos bancos. Essa moeda em específico ela é criada pelos bancos e não pelo Banco Central. E justamente essa é a principal parte da quantidade de dinheiro que existe disponível. Essa é a quantidade de dinheiro que a gente busca medir, mensurar e contar. Esse dado que vocês estão vendo aqui, ele contabiliza o papel moeda que é impresso pelo Banco Central, que está no bolso das pessoas e das empresas, mais o depósito à vista e a prazo criado pelo Banco Central no dia a dia. Isso aqui a gente chama de M2, a base monetária mais o dinheiro bancário. Todo esse valor somado que vocês estão vendo aqui tem quase 21 trilhões de dólares. Mas quanto realmente desses 21 trilhões de dólares é a base monetária criada pelo Banco Central? É um valor muito menor, 6 trilhões de dólares. A base monetária não representa nem 30% do valor total. Então sim, a maior parte do dinheiro hoje, a sua criação, está na mão dos bancos comerciais, no sistema bancário. Por isso é errado dizer apenas isso, que a inflação seria o aumento da base monetária, da oferta do dinheiro pelos bancos centrais. E isso principalmente depois de 2008. Depois da grande crise de 2008, os bancos centrais do mundo começaram um afrouxamento monetário, ou quantitative easing, e passaram a comprar ativos dos bancos. Isso desde dívidas públicas, hipotecas, debêntures. Isso inflou muito a base
base monetária, mas não necessariamente o M2, que é a soma dos dois valores, base monetária mais saldo bancário. De 2008 para cá, a base monetária começou a crescer em salto, mas não o dado completo do M2. Percentualmente, ela seguiu o seu crescimento padrão de acordo com a criação de crédito pelos bancos comerciais. Então agora a gente entendeu o lado da oferta. Criação da moeda. Mas e a demanda pelo dinheiro? Essa é a própria demanda das famílias, dos indivíduos, das empresas de manter o dinheiro, o saldo em conta. Outra parte da demanda por dinheiro é a demanda do crescimento e produção econômica em si. Quanto mais bens, mais produtos e serviços são produzidos, maior será a demanda pela moeda para o consumo disso. Por isso, uma boa economia que cresce e que se desenvolve é deflacionária. O problema é o aumento da oferta do dinheiro. Por mais que compense os ganhos de produtividade, acabamos vendo sempre no dia a dia o dinheiro perdendo poder de compra todos os anos, todos os dias. E isso perdendo poder de compra mesmo com uma economia em crescimento. Choques de ofertas de mercadoria não impactam na perda do poder de compra do dinheiro. Como toda regra tem uma exceção, aqui também existe uma, e ela se chama petróleo. Justamente porque o petróleo, ainda em 2024, ele é a base energética do mundo, e a sua escassez ou a falta dele tende a ter uma redução da produção econômica, o que leva a uma redução da demanda pelo dinheiro. Ainda assim, o choque do petróleo ele não é constante, ele é esporádico, e ele também tem um começo, um meio e um fim, por causa do seu fornecimento. Em algum momento ele tende a estabilizar novamente, que não gera impactos futuros econômicos. Choques econômicos não podem fazer o dinheiro perder poder de compra todos os anos. São pequenas exceções, são casos específicos. A única causa real do dinheiro valer cada vez menos é o Banco Central, porque é ele que tem como objetivo expandir a oferta de dinheiro ano a ano na economia, junto com os bancos comerciais que criam a moeda bancária e que aumenta a quantidade de dinheiro na economia. O déficit fiscal também é uma fonte de expansão monetária, por isso que o descontrole das contas públicas leva a uma desvalorização do dinheiro e gera inflação. Mas por que é importante entender a correta definição do dinheiro? Por que se confunde os sintomas com dinheiro? Se você já ficou gripado e tomou algum remédio, eu acho que você vai entender o que eu vou falar agora. Você sabe que no melhor dos cenários possíveis, aquele remédio ele vai combater os sintomas. Em alguns casos, dependendo do remédio, ele pode inclusive piorar a sua doença, sem realmente ir ao fundo do poço e arrancar esse mal pela raiz. E isso o Roberto Campos entendia muito bem, que a culpa é do governo. É perceptível no plano cruzado, aquelas punições a empresários, põe na cadeia quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preços é o resultado. Inflação é a expansão monetária. Vocês veem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preços. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Agora você sabe quem é o culpado e a quem você deve cobrar. Se você entendeu e gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal aqui embaixo para que você possa continuar acompanhando os conteúdos semanais que eu produzo gratuitamente aqui no YouTube. Agora, se você quer aprofundar muito mais nesses temas de economia, você pode considerar se tornar membro aqui do canal e ter acesso a benefícios exclusivos por apenas R$ 49,99 por mês, incluindo as lives que eu faço todas as quintas-feiras e que a gente aprofunda em temas específicos de economia. Compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam aprender e entender também esse tema. Assista esse vídeo para você entender mais sobre como funciona a economia. Te vejo nele e tchau!